Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Estamos estudando Mateus capítulo 18, versículos 15, 16 e 17, onde está falando aqui sobre como efetuar a reconciliação. O objetivo principal desse texto é como a gente trabalhar quando o irmão ou a irmã, quando a pessoa peca contra nós. Como que a gente faz esse processo, como que funciona esse processo para a gente corrigir, reconciliar, porque o objetivo maior aqui é que haja reconciliação. Então aqui o versículo 15 está falando que se faz necessário ir a este irmão a sós e tentar se acertar com ele. O versículo 16 dizem que se você for a sós e não conseguir resolver esse problema, que você leva uma ou duas pessoas para ali estar presente e perceber a tua vontade que você tem de reconciliar e auxiliar nessa reconciliação. Agora o versículo 17 diz assim: se ele se recusar a ouvi-los, diz-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considero gentil e publicano. Eu acho que muito interessante vários fatores aqui. Várias coisas aqui a gente pode trabalhar e observar. A primeira coisa que se observa aqui é se essa pessoa estiver assim com o coração endurecido, retroativo, essa pessoa não quer dar o braço a torcer, essa pessoa não quer perdoar, essa pessoa não quer reconciliação, você já foi a essa pessoa sozinho e não conseguiu, você já levou ali outra pessoa, ali mais uma ou duas pessoas como testemunhas e não resolveu ainda. Aqui está dizendo no versículo 17, se essa pessoa recusou a ouvir a você e ouvir os demais que você ali levou para auxiliar nessa reconciliação, aqui está dizendo assim, que você deve levar ele agora à igreja, levar à comunidade, levar ao grupo onde você congrega. Então a forma aqui, o procedimento aqui, você percebe que ele é gradativo, e que ele é crescente. Além de ser gradativo, ele é crescente. Vai você só, não foi suficiente, leva uma ou duas testemunhas, não foi suficiente, leve agora ao conhecimento da igreja, explica à igreja que você já fez esses protocolos, já tentou resolver de todas as formas, que você não gostaria de continuar sem comunhão com esse irmão, que não é do seu feitio, não é da sua índole, você continuar com mágoa, com revolta, com ira, mas que você quer a comunhão do seu irmão, e que você também levou até outras pessoas, uma ou dois irmãos, para ajudar a facilitar ali a situação, não para humilhar o irmão ou a irmã, mas para te ajudar, porque se caso não te ouvir, quem sabe essas pessoas aqui que foram conduzidas, levadas, uma pessoa neutra, que não vai me apoiar, não é para fazer coro comigo, nada disso, mas é para me ajudar nessa reconciliação. Esses dois irmãos, ou essa pessoa também não conseguiu, aí é que está dizendo que eu devo agora, então, a partir do momento que essa pessoa recusou a ouvir tanto a mim ou a você, ou essas testemunhas que você o levou, aqui está dizendo que você deve agora comunicar à igreja, comunicar à comunidade que você congrega. Percebe-se que essa parte aqui principal é reconciliar, não é excluir. Você percebe aqui que a vontade de Jesus aqui, a vontade de Deus aqui, não é que a gente perca o nosso irmão, não é que a gente desconsidere o nosso irmão, não é que a gente deixe de ter comunhão com o nosso irmão, mas sim que trazer ele de volta, fazer ele voltar ao convívio normal, natural, como irmãos em Cristo. Então aqui é a última instância, aqui segundo aqui esse texto, é a última instância que o irmão vai ter, que a pessoa, tanto que essa pessoa teve esse problema de trazer, ou ele foi o ofendido ou foi o ofensor, não interessa,
que é a oportunidade de que haja acerto entre ambos. Então, quer dizer, a última instância está aqui na igreja. Mas eu gostaria de observar uma coisa com você. Você lembra que quando Jesus está falando isso aqui, ele começou a falar aqui de várias coisas, né? Ele está falando para os seus discípulos, ensinando aos seus discípulos a convivência. Ele está ensinando aos seus discípulos como que convive, como que é uma ética entre os irmãos, como se faz a ética, como que a nossa moral, a nossa conduta deve ser. Então o Senhor está nos dizendo aqui que a nossa conduta com Cristo é diferente da nossa conduta imoral, que é do mundo. A nossa convivência com Jesus Cristo, ela tem que superar a dos gentios, a do gentil e do publicano. Ela tem que ser além, ela tem que ser a mais. Nós temos que ter mais paciência. Isso está dizendo aqui que essas pessoas que precisam de reconciliação, tanto aqueles que provocou ali a contenda, né? Não interessa, como diz aqui, né? Pouco importa, na verdade, quem é que trouxe, quem é o ofendido ou o ofensor, né? Pouco importa isso, quem foi o ofensor, quem está aqui, quem é o culpado ou não culpado, porque eu falei várias vezes aqui que não é questão de quem é culpado ou quem deixou de ser culpado. O importante é que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos compreensão, porque nós somos pecadores, nós magoamos e nós somos magoados, nós irritamos as outras pessoas, nós provocamos o tropeço da outra pessoa, ou às vezes nós tropeçamos por causa do outro, mas que haja essa reconciliação, haja esse conserto, que nós tenhamos essa atitude de Jesus, que nós tenhamos o mesmo pensamento de Jesus, que a nossa linguagem, que o nosso procedimento seja um procedimento parecido com o que Jesus Cristo, ele fez, ele faz. Tanto ele fez com a gente mesmo, como ele teve paciência comigo, de me aceitar, de me perdoar. Eu também tenho que fazer isso com a outra pessoa. Então eu tenho que suportar, eu tenho que tolerar, eu tenho que humilhar, eu tenho que reconciliar, eu tenho que fazer de tudo possível. E a última instância, até parece que aqui é como se fosse a última instância, né, de um ensinamento, mas você vai perceber que é muito mais do que isso, né? Aqui diz assim, ó, se ele se recusar a ouvi-los, tanto você como as testemunhas, diz a igreja. Perceba aqui que Mateus mais ou menos foi escrito aqui no ano de Cristo 80, 90, né, nesse período. Aqui não tinha igreja, templo. Aqui está falando de igreja, comunidade. Está falando de igreja, reunião dos discípulos, dos irmãos, né, das pessoas que serviam a Deus no sentido. Aqui até alguns teólogos aqui podem dizer que alguma conversa que às vezes mais, alguns dizeres aqui, tinha a ver mais com aqueles que, líder que copiou, o copista que fez aqui, que já estava mais adiantado, que já tinha a igreja formada, aqui já tinha a eclesiologia já bem organizada, aqui já havia uma igreja bem organizada, mas no texto que Jesus está falando aqui, né? Quando Jesus falou aqui, não tinha a igreja em si. Porque aqui dá a entender que tem uma igreja bem organizada, né? Uma igreja bem trabalhada, uma igreja que tem tudo funcionando de uma forma assim bacana. E não é verdade, né? Você percebe que a igreja surgiu tempos depois, né? A igreja que eu falo, ela foi inaugurada no dia do Pentecoste, né? Ali, né, a igreja que eu estou falando é como muitas pessoas dizem, um templo, uma organização eclesiástica, a forma de como uma igreja se organizou. Tanto é que você vai ver que quem contribuiu muito para ensinar o procedimento de uma igreja é o apóstolo Paulo. Né? Paulo escrevendo as cartas aqui, que você vai perceber que ele que deu várias diretrizes como seria o comportamento de uma igreja local.
Então, nesse período aqui, não tinha-se uma igreja, um templo local, né? Tinha uma comunidade reunida. Então, alguns teólogos entendem que esse versículo aqui, que esse está falando de igreja aqui, não é necessariamente uma palavra dita por Jesus, né? A não ser que Jesus já estava dizendo aqui uma igreja mística, né? Uma igreja de todos os santos reunidos, né? De todos os cantos da terra, né? Mas não uma igreja templo, é claro que não tinha aqui, mas a igreja espiritual, todos os salvos. Se a gente for anotar isso, a gente vai entender que quem então toma a diretriz é o próprio Jesus. E você vai perceber que Jesus, o papel desse cabeça que é Jesus da sua igreja é sempre reconciliar, é sempre dar oportunidade para o conserto, né? Então, se a gente pegar aqui como se fosse realmente uma igreja organizada, como parece que esse texto está dizendo, mesmo fora de época, porque nesta época que foi escrito aqui, que Jesus falou, né? Ele não falou necessariamente tão desta forma, porque não tinha tudo organizado ainda. Eu estou dizendo de uma igreja no sentido de organizacional, né? Igreja CNPJ, né? Nós estamos falando não de igreja mística, não igreja de gente, mas um templo, uma organização no sentido que tenha todas a sua eclesiologia organizada, bem preparada, né? Você vai perceber em Atos dos Apóstolos que faz tempo aqui que foi começando a organizar a junta diaconal, como que ia funcionar, que os pastores, que os pregadores iam ficar só por conta da palavra, outros iam ficar por conta de servir à mesa, enfim, alguns tipos de organização. Então aqui em Mateus, a gente precisa entender esse texto, deixar ele mais cristalino para nós. É claro que a gente precisa entender aqui que não é uma exclusão. Aqui não está dizendo assim que mesmo que o irmão tem problema com o outro, não é para excluir ele, no sentido de tirar do rol de membro. Porque até então aqui não tinha esse rol de membro. Aqui não tinha uma estatística assim, tem tantos membros da nossa igreja, então agora ele, na nossa comunidade, ele não vai mais participar e ele vai ser expulso da nossa comunidade. O que está dizendo aqui é que esta pessoa, eles sejam considerados, mesmo dentro da igreja, como um gentil e um publicano, ou seja, como uma pessoa que não tem Deus, está ali, né, que tem todo o direito de estar no convívio da comunidade, mas que essa pessoa, aos olhos daqueles que estão ali, não tenha... ele é uma pessoa que na verdade está ali, mas ainda Deus, Jesus não se manifestou na vida dele, né? Ele não foi iluminado ainda com o Cristo, né? Ele simplesmente conhece o Jesus histórico, o Jesus da história, mas ele ainda não entendeu que esse Jesus é o Messias, o ungido. Ele ainda, a sua mente não foi aberta ainda, né? O Jesus ainda não entrou no coração dele para fazer a metamorfose, a mudança, né? A transformação de uma nova criatura. Então aqui pode estar dizendo isso, que deve se considerar como gentil, né? Ou seja, passa a olhar para esse irmão que ele é um incrédulo. Mesmo que ele disse que é crente, mesmo que ele disse que é um salvo, mesmo que ele disse que faz parte da nossa comunidade, mas vocês vão olhar para ele como uma pessoa que precisa de Deus. É isso que está dizendo aqui. Não no sentido de tirar o irmão, não no sentido de expulsar o irmão, não no sentido de excluir o irmão, porque os gentios é aquela pessoa que ainda não tinha Deus, não eram salvos. Né? Os publicanos era aquela pessoa que conhecia Deus, mas era um rebelde, era uma pessoa que não estava ali dentro da comunidade, ele não fazia parte daquela comunidade, era pecador. Ele era pecador, então ele como pecador, a gente deixa ele pecar, deixa ele para lá, a gente não dá atenção. Mas se a gente for observar esse texto, você percebe que vai haver uma contradição aqui, porque Jesus sempre esteve no meio dos pecadores e dos publicanos.
Tanto é que você vai ver vários textos aqui, Jesus estando comendo com eles, ajudando eles a ter essa compreensão. Jesus jamais, mesmo sendo aqueles que não tinham a iluminação, aceitaram, eram incrédulos, né? Aqueles que eram perdidos, Jesus estava sempre com eles, dando a oportunidade, a ponto de almoçar ou jantar com eles, estar ensinando para que a mente deles fossem abertas. Quando você pega aqui, quando fala gentil, está falando aqui dos romanos, né? Aquelas pessoas que não são salvas. Quando está falando de publicanos, são aquelas pessoas que pecadoras, aquelas pessoas que conhecem, mas não cumprem a lei, não cumprem os mandamentos. Então, esse texto é um pouco complicado de dizer como alguns interpretam hoje. Então agora foi levado para a igreja, nós vamos excluir. Eu confesso para vocês, que eu tenho uma dificuldade muito grande de excluir membros. Eu tenho uma dificuldade muito grande de falar para esse membro assim, olha, a partir de agora você não faz parte da nossa comunidade. Excluir ele, tirar ele do nosso meio. Porque eu entendo o seguinte, é interessante, se a gente está indo atrás das pessoas para ensiná-lo a converter, ensiná-lo a quem é Jesus, se eu tirar ele do nosso convívio, aí que ele não vai aprender mesmo. Aí que ele não vai entender, que ele não vai ter a oportunidade de ter o conhecimento e aprender para mudar a sua vida. E se eu tiro ele da nossa comunidade, se eu excluo ele da nossa comunidade, a gente está também jogando ele lá para o mundo, dizendo assim, vai para o mundo, que você está melhor, né? A gente está entendendo mais como um publicano, ou melhor, como um fariseu e saduceus. Eram saduceus e fariseus que tinham essa rejeição, é gentios, é perdido, não tem Deus, é publicano, é um pecador, não obedece à lei, eles não podem estar no nosso convívio. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre agregava as pessoas, trazia as pessoas. Então eu estou falando de Márcio Antônio Fernandes, eu tenho muita dificuldade, independente do que o irmão ou a irmã faz de pecado, de excluir. Disciplinar, sim, disciplinar para corrigir. Agora, eu entendo o seguinte, que a própria pessoa pode se amputar, a própria pessoa pode desistir, a própria pessoa pode sair. A própria pessoa pode entender que ele não pertence a esse grupo e ir embora. Mas a exclusão eu acho uma parte muito difícil de se fazer, ou de atuar, ou de praticar, porque na verdade a gente precisa ver o conserto da pessoa, a gente precisa ver que a pessoa precisa ter tantas oportunidades que forem necessárias. Mesmo que ele esteja no nosso meio, ele sim, não quer dizer que ele vai ter todas as oportunidades que tem a comunidade. Ele vai receber a disciplina, ele perde os cargos, ele perde os direitos, né, como um membro ali, para corrigir. Então, ele não é excluído do rol de membro, ele não é tirado do rol de membro. A gente não joga ele para fora. Sabe por que se a gente joga ele para fora, daqui pouco tempo ele está lá fora, a gente vai querer buscá-lo? Então eu não vejo assim Jesus fazendo isso também. Pelo contrário, eu vejo a palavra de Deus até fazendo outras coisas. A Bíblia manda que o teu joio cresce junto com o trigo. Se ele é joio, ele vai crescer junto ali. No tempo certo, o Senhor vai tirar o joio e o trigo. Quem vai fazer a separação é o próprio Jesus. Então e outra coisa também, e se quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo, então eu também não posso achar que eu vou consertar essa pessoa com uma exclusão. Eu não posso entender isso. Muitas igrejas, muitas denominações, inclusive a nossa Igreja Batista, eu conheço vários colegas, várias igrejas que optam pela exclusão. Não, o irmão já foi aqui conversado, o irmão já foi tratado, não se resolveu, e agora vamos fazer o seguinte, vamos eliminar aqui do nosso rol de membro, ele não faz mais parte do rol de membro,
de membro para dar exemplos para as outras pessoas lá fora, e agora ele não pertence mais aqui. Mas vem aqui, pense comigo uma coisa. Ele vai ser proibido de entrar na igreja? Não vai, não é verdade? Porque ninguém pode proibir que uma pessoa, mesmo que apronte e faça coisas erradas, que ele convive ali na igreja, que ele entra no templo, que ele participe das atividades ali, né? Que ele cultua a Deus ali. A gente, mesmo que ele seja, alguns exclui da igreja, se esse irmão falasse, não, mas eu quero mesmo excluir, eu vou ficar aqui dentro, ninguém pode tirar a força, porque o templo é um lugar público, é um templo aberto para qualquer pessoa participar. Mas algumas pessoas, alguns pastores podem dizer assim comigo, Márcio, pastor Márcio, mas ele não vai fazer mais parte, os outros vão saber que ele foi excluído, vai dar exemplo para os demais. Eu particularmente eu tenho muita dificuldade de compreender dessa forma, porque eu entendo que a gente, da mesma forma que Deus teve tanta paciência para comigo, para que eu tenha compreensão de quem Ele é, e ainda continua até fazendo coisas erradas, pecando, né? Porque nós somos pecadores, não tenho prazer no pecar, mas a gente continua ainda fazendo coisas erradas, continuamos pecando, e Jesus não nos exclui por causa disso, né? Ele não nos exclui, porque Deus olhou do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer, né? Todos pecaram e todos continuam pecando. Nós não deixamos de pecar porque aceitamos Jesus como Salvador. E como eu não entendo que pecado, existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado. Então eu estou falando de mim, como pastor, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho 33 anos de pastor, e que eu me lembro, só foi excluído 2 pessoas na minha gestão como pastor. Excluído da igreja, assim, a gente foi lá, conversou e falou e trabalhou, e a partir do momento falamos, irmão, olha, a partir de agora o irmão está excluído. Eu me lembro só de 2 pessoas que foram excluídas na minha gestão. Eu tenho 33 anos de pastor. Eu sempre entendo que quem vai convencer esta pessoa e vai mudar essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Então, aqui também não está dizendo para excluir, aqui está dizendo assim, considere-o como gentil e publicano, né? Considerar não é excluir, é você ver que ele está ali na igreja, continua na comunidade, mas que ele ainda não foi convertido, ou que ele é uma pessoa que conhece a lei, conhece a palavra de Deus, conhece Jesus, mas não obedece Jesus, e por isso ele é um publicano, ele não cumpre com as leis. Mas tirar ele do nosso convívio, eu acho muito cruel, e entendo que Cristo não faria isto, entendo que se eu fizer isto, não vou me dar bem, eu vou ficar muito mal, porque o trabalho do pastor é justamente com essas pessoas, né? O meu trabalho como pastor é justamente para tentar mudar a vida das pessoas. Eu acredito que quem realmente precisa do pastor é essas ovelhas rebeldes. Quem realmente precisa do pastor, alguém vê eu como pastor, são essas pessoas que precisam de uma ajuda. Então, se eu excluir e tirar da igreja, eu estou dizendo assim que eu não sou capaz de contribuir, de ajudá-lo a ele mudar de vida, a ele a voltar à comunhão. Eu acredito como pastor que o meu papel maior, até como pastor, são para essas pessoas. Eu não posso fazer o mesmo papel de pegar a pedra, né, e jogar a pedra e ser um daqueles que pegar a pedra e ajudar a apedrejar, como o próprio Jesus fez isso com aquela mulher samaritana, né? Ou melhor, aquela mulher pecadora, aquela mulher que foi pega em adultério e colocaram ali e mandou a Senhor, na lei de Moisés tem que ser apedrejada, ou seja, tem que ser morta. Então Jesus disse, olha, quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. Então eu estou falando de mim, tá? Márcio Antônio Fernandes, eu tenho muita dificuldade de usar a cirúrgico
excluir esta pessoa. Eu prefiro mais dar oportunidade, eu prefiro mais ensinar, eu preciso mais visitar, eu preciso mais, eu prefiro mais dar assistência, a não ser que essa pessoa não queira. Não, eu não quero, pastor, eu não quero nada com você, eu não quero nada com ninguém, eu quero só vir para a igreja, então eu deixo ele lá na igreja. Deixo ele lá, ele vai ouvindo a pregação, ele vai ouvindo o cântico, ele vai ouvindo a palavra. É melhor ele estar ali dentro ouvindo a palavra e os cânticos que podem, Jesus, entrar na vida dele, do que ele lá fora eu buscá-lo de novo. Então, eu acho muito difícil essa interpretação do texto como alguém entende que é exclusão, é tirar do nosso meio, né? Eu não entendo assim e também acredito verdadeiramente que Jesus não pensava nisso. Jesus, com certeza, ele não está dizendo aqui que é para tirar a pessoa do nosso convívio. Ele sempre está falando aqui para como efetuar a reconciliação, porque o objetivo aqui é a reconciliação. Agora, se a própria pessoa por si se retirar e sair, mesmo assim eu vou ficar muito magoado, eu vou ficar muito chateado, eu vou ficar assim, muito triste se eu souber que essa pessoa foi para o mundo. Porque, numa boa, eu posso falar uma coisa para vocês assim, honestamente, como que eu entendo aqui, esse negócio de pessoa de mudar de igreja. A pessoa não está no convívio comigo. E ele está, não deu bem aqui no nosso convívio. Ele mudou de igreja, na minha cabeça, ele só mudou de igreja. Então aqui não tem nada a ver com ele. Se ele mudou de igreja porque ele teve um contrito, uma briga e ele não quer mais conviver comigo, ele ausentou da comunidade porque não quer conviver comigo ou com algum irmão ali, eu entendo que ele precisa consertar até para ir para outra igreja. Porque se ele for para outra igreja com problema, ele vai dar problema lá também. Ninguém cai aqui e vai levantar lá. Ninguém cai aqui, pode levantar em outro lugar. Se eu cair aqui, eu tenho que levantar aqui. É óbvio, né? Então, se acerte aqui, conserte aqui e depois fala assim, olha, eu estou bem, reconciliei com todo mundo, mas eu entendi que eu preciso agora ir para outra igreja, ir para outra denominação, ir para outro pastor, eu quero que outro pastor me pastoreie. Isso é direito. Eu não vejo problema nisso. Eu não vejo nenhuma dificuldade disso se alguém fizer assim. Mas agora, tirar da igreja, excluir, eu acredito que esse texto aqui não tem nada a ver com isso. E eu vou voltar a fazer outro vídeo, o segundo vídeo sobre esse texto aqui, para falar mais coisas. Porque agora já está chegando um tempo aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Você está na escola de discípulo. Aqui, você aprende um pouco mais. Que Deus te abençoe e até a próxima.